Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o primeiro ano A do ensino médio. Estamos dando continuidade aqui ao nosso quarto bimestre na matéria de Geografia para o primeiro ano A do ensino médio. E nós estamos iniciando aqui o nosso capítulo 21. Capítulo 21 que fala Bacia Platina e domínios morfoclimáticos. Capítulo 21. Bacia Platina e domínios morfoclimáticos. Na nossa apostila, aula 61. E aí, quando a gente fala aqui de Bacia Platina, a gente tem que entender que nós estamos falando de uma localidade extranacional. Então a gente está falando de uma região que ultrapassa as fronteiras nacionais, mas que apresenta as suas próprias particularidades, mas que apresenta as suas próprias características, tá? A Bacia Platina, então, ela é uma bacia de valor não só para o território brasileiro. A Bacia Platina, ou do Rio da Prata, abrange as áreas ocupadas por 3 bacias hidrográficas, por vezes denominadas de subbacias platinas: a Bacia do Paraná, do Paraguai e do Uruguai. Essa bacia abrange terras de 5 países da América do Sul: Brasil, Paraguai, Bolívia, Argentina e Uruguai. A nossa Bacia Platina, então, ela é uma área de dominação sobre 5 países. O mais beneficiado diretamente é o Paraguai, o que se encontra inteiramente no centro dessa bacia. Não quer dizer que ele tenha mais água, tá? Mas ele tem essa bacia em toda a sua extensão territorial. Mas ali você percebe Bolívia, Argentina, Brasil e Uruguai sendo também beneficiados pela presença dessa Bacia Platina. Pessoal, quando a gente fala aqui de Bacia Platina, então, cuja extensão é de aproximadamente 3.200.000 km², nós temos uma bacia que atende às necessidades produtivas, atende às necessidades energéticas e atendem também às necessidades de transporte. Lembra que a bacia ela não pode ser vista, tá? A bacia não pode ser vista como uma barreira. A gente não pode ter a pré-determinação da bacia como uma barreira natural, mas a gente tem que ter a concepção da bacia como um espaço de integração, como um espaço de interconectividade. Esse é o nosso principal objetivo. E aqui na Bacia Platina não é diferente. A gente tem que entender essa bacia como um sistema de interconectividade com outras áreas. Essa bacia, ela atende diretamente e indiretamente outras bacias hidrográficas, tá? Então você percebe que essa bacia, ela atende também outras bacias hidrográficas, ela se integra a outras bacias. Afluentes do Rio Paraná no território brasileiro. A Bacia do Paraná drena a porção centro-meridional do Brasil, abrangendo terras do estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, 10,4% do território brasileiro. A Bacia do Paraná tem como eixo principal o Rio Paraná, o 8º rio do mundo com 4.880 km² de extensão. Vamos lá. Então, quando a gente fala aqui sobre a Bacia Platina, a gente tem que entender que essa Bacia Platina, ela, diferente das outras bacias que a gente fala, ela não é formada por um rio principal. Mas essa Bacia Platina, ela é formada pela integração de outras bacias hidrográficas. O que isso significa na prática? Que existem rios principais, não apenas um,
mas existe um conjunto de rios principais que se encontram interconectados no processo produtivo, de desenvolvimento, tá? Não é apenas um elemento, não é apenas um rio, mas existe um complexo de rios que se interconectam. Aqui no caso do nossa bacia do Paraná, o próprio rio homônimo. O rio Paraná nasce, então, o rio homônimo, de mesmo nome. O rio Paraná nasce da confluência de dois outros rios importantes, o Parnaíba, que separa Minas Gerais de Goiás, e o Rio Grande, que separa Minas Gerais e São Paulo. E tem seu curso na direção sul, servindo como limites geográficos naturais entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, além de apresentar-se como uma região fronteiriça entre o Brasil e o Paraguai. Percebam então aí a extensão do nosso rio Paraná. Quando a gente fala de extensão hídrica, a gente não tem que observar somente o tamanho do rio, mas a gente tem que entender as capacidades produtivas deste rio. O rio Paraná é um rio propício à geração de energia elétrica e, em grande parte de sua extensão, à prática da navegação. Hoje é totalmente viável a combinação dessas duas práticas em um mesmo espaço, graças à evolução arquitetônica da engenharia ligada às nossas eclusas. Um sistema elevadiço de barcos que permite a navegação em regiões onde geograficamente elas eram consideradas impossíveis, tá? Cada vez mais a gente tem que entender que as bacias e os rios, eles não podem ser compreendidos como uma barreira, tá? Eu não posso compreender o rio como uma barreira, como simples área de divisão, mas eu tenho que entender que o rio é uma área de integração. Eu tenho que entender que existe uma interconectividade entre a área continental e a área fluvial. Em seguida, o rio Paraná penetra no território argentino e vai desembocar no Rio da Prata, que desemboca no Oceano Atlântico na forma de estuário. Às margens desse estuário encontramos as capitais da Argentina, Buenos Aires, e do Uruguai, Montevidéu. Pessoal, lembra que um dos conceitos mais simples é aquele que a gente trabalha. Todo rio corre em direção ao mar. Só que a gente tem que lembrar que nem sempre essa mobilidade é direta. Nem sempre esse percurso é direto, tá? Então, nem sempre você tem ali uma mobilidade direta em direção ao mar. Existem rios que desaguam em outros rios que aí sim os lançam ao mar. É o caso do nosso rio Paraná, que desemboca no Rio da Prata. Então, esse rio, ele se encontra conectado ao Rio da Prata. Seguinte, essa conectividade, ela mostra a viabilidade de navegação, a viabilidade de integração. A gente sempre tem que colocar isso em percepção. Eu não posso simplesmente pontuar o rio como barreira, mas eu posso entender o rio como área de integração, como área de interconectividade. E a bacia, essa bacia platina, ela é um dos principais exemplos disso, entendendo que a sua conexão ela é viável com várias outras porções
territoriais, com várias, atendendo não só a um país. Imagina que a gente tem uma bacia que percorre por 5 países. Então, muitas vezes, essa bacia acaba sendo o único ponto de conexão destes países com o oceano. Em seguida, o Rio Paraná penetra no território argentino e vai desembocar então no Rio da Prata, que desemboca no Oceano Atlântico como estuário. Lembra o que é um estuário? O estuário é uma formação sem subdivisões, ou seja, o rio chega ao mar em único canal, ele não se ramifica. Então não existe uma ramificação do rio, mas o rio se desemboca em um único canal. Lembra como vocês estavam vendo aí na tela anterior? É um canal amplo, a ponto de conectar duas capitais nacionais distintas. O Rio Paraná e seus afluentes da margem esquerda descem Planalto, dando à bacia um alto potencial hidrelétrico. O Parque Industrial do Sudeste ocupa o primeiro lugar em produção hidrelétrica do país. A Bacia do Paraná, como veremos adiante com mais detalhe, possui o maior potencial hidrelétrico instalado no Brasil. Novamente, o que confere ao rio tamanha velocidade de curso hídrico? O que confere ao rio a velocidade de curso hídrico é o nosso relevo. Então, o tipo de relevo nessa região possibilita essa mobilidade. Possibilita essa integração. A grande questão é essa, a gente tem que entender isso aqui. Com o nosso desenvolvimento, com a nossa capacidade de relevo, nós temos o desenvolvimento de uma bacia de alta capacidade energética. Então, lembra o tipo de relevo? Um relevo de planalto acaba gerando rios com cursos de alta velocidade. E essa velocidade, na sua mobilidade hídrica, gera vias de geração de energia hidroelétrica, gera vias de geração de energia. Isso é algo extremamente benéfico, certo? Isso atende diretamente a um bem-estar produtivo. Atende às necessidades do território brasileiro. Lembra que a grande questão aqui, a matriz energética brasileira é a hidroelétrica. Essa matriz, ela é hidroelétrica resultado da disponibilidade hídrica que nós temos aqui no Brasil, tá? A disponibilidade hídrica que nós temos no território brasileiro faz com que o Brasil escolha como matriz energética a hidroeletricidade. Essa hidroeletricidade ela é só possível devido à combinação de dois elementos. Quais são eles? Primeiro, a questão da grande quantidade de água e, em segundo lugar, o tipo de relevo. O relevo de planalto, que possibilita rios com grande curso hídrico, possibilita rios de grande velocidade, o que permite a geração de energia elétrica, o que possibilita a geração de energia elétrica dentro do território brasileiro. A existência de uma topografia acidentada na área ocupada pela Bacia do Paraná não impede que a navegação fluvial se desenvolva em seus domínios, pois a construção de eclusas ao longo de seu curso fluvial permite a formação de uma das mais importantes hidrovias do país,
a Tietê-Paraná. Lembra que eu já tinha falado aqui no vídeo sobre a questão das eclusas, né? Entendendo o rio não mais como uma barreira. Essa é uma das principais questões que a gente tem hoje, é entender cada vez mais o rio como uma área de integração. E uma área principalmente de integração comercial. Porque essa integração comercial, ela é extremamente benéfica para todos os lados, não somente pela escolha, mas pela condição de bem-estar atmosférico, porque você reduz a poluição atmosférica. Então, é uma matriz de transporte pouco poluente, mais barata e eficiente. Entretanto, a gente conhece, entendendo a história do Brasil, que existem privilégios que acabam diminuindo essa habilidade, essa capacidade hídrica aqui no território brasileiro, tá? Então, infelizmente, alguns interesses comerciais inviabilizam a escolha desse estilo de transporte. A bacia hidrográfica do Paraguai está situada no território de 4 países: Argentina, Brasil, Paraguai, Bolívia e Argentina. No Brasil, ela se localiza em sua maior parte no domínio do Pantanal, em terras do estado do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. Seu rio principal, o Paraguai, apresenta uma extensão da ordem de 2.600 quilômetros, desde a sua nascente na encosta da Serra dos Parecis até sua desembocadura no Rio Paraná. Suas águas são muito aproveitadas para navegação. A bacia hidrográfica do Uruguai tem uma área de 365 mil quilômetros quadrados, das quais cerca de 176 mil quilômetros quadrados encontram-se no território brasileiro, e o restante localizam-se em terras da Argentina e do Uruguai. Na porção brasileira da bacia do Uruguai está situada a região sul, em Santa Catarina, em sua maior parte no Rio Grande do Sul. Seu rio principal, o Uruguai, nasce da confluência dos rios Pelotas e Canoas, e tem 1.770 km² de extensão até sua foz. De sua extensão total, cerca de 1.262 km são percorridos através de terras brasileiras e o restante do curso feito por terras argentinas e uruguaias. Percebam aqui um detalhe. Devido à extensão territorial brasileira, o Brasil acaba se beneficiando grandemente por uma diversidade de bacias hidrográficas que, eu repito novamente, poderiam ser muito mais aproveitadas. Nós poderíamos ter um aproveitamento muito maior com essa riqueza natural. Mas, repito, conhecendo a história do Brasil como nós conhecemos, nós sabemos que por interesses comerciais, por interesses de desenvolvimento industrial, acabou-se por escolhendo determinadas matrizes de transporte e deixando de lado determinadas matrizes que seriam muito mais benéficas a longo prazo, certo? Pessoal, então a gente falou aqui da nossa bacia platina aqui no nosso capítulo 21, bacia platina e domínios morfoclimáticos. Na próxima aula, nós falaremos sobre domínios morfoclimáticos, certo? Seguinte, para casa, caderno de exercícios, capítulo 20. Para casa, caderno de exercícios, capítulo 20. Vocês podem me enviar o caderno de exercícios via aplicativo Vindimo ou por e-mail, tá? Tem muita gente que acaba não conseguindo enviar pelo aplicativo Vindimo, então envie por e-mail, certo, pessoal? Então nós estamos chegando ao fim de mais um vídeo. Para casa, caderno de exercícios, capítulo 20, certo? Tchau, pessoal, até o nosso próximo vídeo
até a nossa próxima atividade. Façam aqui o nosso capítulo 20 sempre, retoma aqui, leiam a apostila, é importante, certo? Busquem aprofundar aqui o nosso assunto. Tchau, pessoal!